Estamos começando mais um Desafiando Léo Imamura, um confronto sobre o livro Wing Chun, a cultura marcial chinesa para vencer batalhas que ninguém vê. O meu convidado de hoje é o Sifu Peterson Menezes, que é discípulo do Sifu Wang Jingchun, que foi, por sua vez, discípulo do Sifu Wang Chun. Seja bem-vindo, Sifu Peterson. Vamos começar o desafio, né? Por favor, a palavra é sua para esse começo de bate-papo. Muito obrigado pelo convite, muito honrado, né? A gente se conhece há umas décadas já, né? Já fui algumas vezes na escola, na minha primeira escola, né? E é uma grande honra, né? Porque eu sinto que há uma relevância, né, em me chamar aqui. É um valor, né, dado. E, obviamente, eu comprei o livro, me surpreendi com o conteúdo, né? Realmente é um livro que não é para ser lido. Até eu discordo de um dos seus convidados que falou que era um livro fácil. Não é um livro fácil, né? Porque a forma que ele está escrita é muito clara. O senhor teve muita presença em escrever de uma forma muito linear. Eu achei muito legal a sua expressão de que o senhor usou Kung Fu para escrever o livro. Eu entendo o sistema, mas é um livro que ele tem muita informação que talvez até para quem é do Wing Chun, vai ter dificuldade de ligar ela de forma coerente. Entende? Então não é, assim, na minha opinião, não é para todo mundo. Ali tem um tesouro, tem muito termo, tem muita coisa de tradição e a história vai convergindo realmente para algo significativo. É por isso que nós estamos aqui conversando, Sifu Peterson, porque esse podcast é uma maneira de ajudar as pessoas, os leitores ou aqueles que têm intenção de ler o livro no futuro, de compreender melhor o conteúdo. Quando o editor, o Eduardo Vilela, que é inclusive discípulo do mestre Washington, ele foi sócio durante muitos anos de uma grande editora, a editora Évora, e aí depois ele decidiu fundar sua própria editora. Ele veio para mim e falou: olha, eu queria escrever um livro sobre o Wing Chun. Então eu tinha duas opções: ou entregar no prazo um livro mais conservador, um livro, como você conhece bem, né? Você lê bastante, aqueles livros que tem história, tem o conteúdo, tem a filosofia, blá, 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 né? Ou fazer um livro mais autoral. Né? E a minha mulher, Maria Paula, ela falou: olha, aproveita essa oportunidade para você escrever um livro autoral. E o grande desafio, obviamente, era entregar esse livro no prazo. Por sorte, né, nós tivemos aí bastante ajuda, inclusive eu tive a ajuda da família, que me permitiu, né, no final do ano, porque eu escrevi esse livro em um mês. Eu escrevi esse livro, é claro que esse livro já estava na minha cabeça por décadas, mas o ato de escrever e botar no papel, né, foi um mês. Né? Foi do dia 22 de dezembro que eu comecei efetivamente, e quando eu acabei foi no dia 23 de janeiro. Então foi algo que fiquei muito satisfeito com o que eu escrevi, mas o motivo de convidá-lo aqui é justamente porque esse livro não é para mim, esse livro é para o leitor. E, né, você, como leitor, tenho certeza que você viu algumas coisas que gostaria de pontuar, de criticar, inclusive. Acho muito importante isso, para que as pessoas, quando leem o livro, elas estarem mais instrumentalizadas intelectualmente, inclusive, porque muita coisa é muito específica do próprio Wing Chun e da cultura marcial chinesa. E eu acho que essa conversa nossa vai poder ajudar demais as pessoas a compreenderem o intuito desse livro. E aí é o motivo de ter convidado, né, a sua pessoa, que é uma pessoa que tem o conhecimento da língua, inclusive, tem conhecimento dos costumes, tem formação budista e que vai poder ajudar demais quem está nos vendo e ouvindo a entender melhor a proposta do livro. Sim, eu entendi que a proposta do livro é para, além de contar a sua trajetória, apontar os critérios. Ele é um livro sobre Fatou, né? Meu mestre falava só Fat, não usava Fatou, que até onde eu pesquisei tem a ver com o confucionismo, né? Esse termo. Lá atrás, antigamente, tinha um caráter mais de ordem da sociedade, etc. Depois foi mudando. É natural na língua as coisas mudarem, né? O sentido. Fatou e sobre o Jingtong, né? Que é a essência, né? E ele converge
o jeito que o senhor escreveu foi muito linear. Para ser escrito em um mês é espantoso, porque eu tentei escrever um livro também. O meu deve ter eu fiz 108 páginas, de propósito. E é difícil a gente alinhar o conhecimento de forma coerente para as ideias irem casando, assim como o enredo de um filme, né? Você apresenta os personagens, a história de cada um e no final converge para o fechamento, entende? Então é um livro que fecha muito bem, é muito rico nesse sentido. Os termos também, isso é um desafio, né? Inclusive, se o senhor quer uma crítica, eu achei um dos termos repetido. O senhor citou acho que 3 termos, depois eu te passo. E o terceiro é igual ao segundo. Mas é normal, porque escrever é muito difícil. Quando a gente escreve, além de erro, de digitação, mesmo que alguém olhe e a pessoa que escreveu, a cabeça, né, a mente da gente, tanto fazer aquilo, ela fica um pouco saturada. Você começa a não enxergar mais. Então é difícil mesmo, é natural ter alguma coisinha ou outra, né? Sobre o conteúdo do livro, eu gostei bastante sobre a parte do I Ching, né? Em cantonês, I Ching, né? Da mutação. O senhor sabia que eu pratico o Paquá? Paquá Zhang. Eu treinei um pouco de Paquá Zhang também, né? E é um tema muito difícil, mas é interessante como o senhor ligou com o Wing Chun, né? Essa conexão direta eu não tinha visto. Eu conseguia, por metáfora, pela própria treino do Baguá, entender pelo Baguá. Mas é fácil, entre aspas, fácil mudar a dimensão para o Wing Chun. Então é interessante como a cultura taoísta, budista e confucionista estão ligadas na cultura chinesa. Eu estava comentando com meus alunos, por exemplo, na vinda para cá, que a China tinha culto ancestral, porque o amor filial é muito importante, de acordo com o confucionista. Quando o budismo entrou na China, eles não conseguiram abrir mão do culto antepassado. E eles tiveram que integrar. Não podemos abrir mão disso, vai ter que isso aqui ficar. Entende? Assim como o Japão herdou a mesma coisa. No budismo tibetano não tem. Porque a pessoa encarna e estou explicando de forma muito linear e resumida, tá? É mais complexo que isso. Entende? Mas até onde eu entendi, parece que a maior base do livro e do grão-mestre Moyad era confucionista, se eu não estou enganado. É isso mesmo? Particularmente aquilo que é chamado no Ocidente de neoconfucionismo. Né? Por quê? Porque você vê que o neoconfucionismo é uma integração básica entre o budismo e o taoísmo no confucionismo. Ou seja, quando os confucionistas começam a utilizar isso mais ou menos, o budismo já está há muitos séculos já na China, então eles começam a utilizar elementos budistas e taoístas para explicar o confucionismo. Então, a gente identifica muito, né, o ensinamento do patriarca Muyat dentro desse contexto, que é mais não é o confucionismo clássico, é o que se chama hoje de neoconfucionismo, ou seja, aquele confucionismo que surge na dinastia Song e Ming, né, que é o que a gente se refere no livro. Certo. Os costumes, etc. Né? Deu para ver alguma coisa de budismo também. Uma coisa que eu até usava um tempo com meus alunos, o Sao Paulei, mas meu Sifu, na verdade, falava de Sik, ou Tio Sik, movimentação, né? Rei, ou energia, né? E Fat, que é o mesmo Fatou. Tá? Há um paralelo, mas não é a mesma coisa. É um tipo de critério parecido, né? Que precisava da movimentação, ou seja, o livro-texto, que é o Sao. O Pou seria pôr em prática, é o Rei, a energia. Vamos sentir a energia. E o Fat como a gente estava conversando agora há pouco, é a água aqui com o ir, com a terra e o pezinho, né? Quer dizer, uma forma de se fluir, de ir, de trilhar um caminho, né? O Fat também ele usava para falar a essência, assim como Samfat, a tradução que eu conheço é como essência, né? Então é um paralelo interessante que eu posso depois destrinchar de uma forma budista. Não sei se o senhor conhece, se chama Zhangzhung Seikui. As 4 frases Cham, já ouviu falar? Não tenho familiaridade com, bem com famoso. a formação do Cham budismo nesse nível, né?
O Samsung Sei Koi é o Patlap Manchi. Então, não é uma crítica, obviamente, mas esse Patlap Manchi é não estabelecer lap de ficar de pé. Lap, né? Man é de palavra escrita. Chi de letra. Que nem Yachi Chon Choi. Né? Patlap Manchi, então eles falam, ok, eu preciso do ensinamento, mas se eu ficar apenas de forma intelectual preso ao ensinamento, eu não vou evoluir. Então é o risco, quando o budismo entrou na China, muitos literários se especializaram naquilo, se especializaram em falar sobre a vacuidade, falar sobre a iluminação, mas ninguém trilhava o caminho. Então isso se tornou uma armadilha. Então no Kung Fu é a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado para o excesso de intelectualização não virar uma armadilha para a pessoa ficar presa a apenas discutir e nunca pôr em prática. Por outro lado, o lado yin é a intelectualização, né? O lado yang seria a prática. Eu acho engraçado, em qualquer entrevista que eu dei, eu sempre falei isso. Mas isso não funciona. E hoje em dia, pouco tempo, postei um vídeo bobo lá, viralizou, e muita gente de MMA, jiu-jitsu, criticando. Não funciona, não funciona. Eu falei para eles, cara, qualquer um, mata qualquer um. Isso sempre foi assim. Em toda a China antiga, em toda a guerra, ninguém usava mão vazia, usava uma lança, uma espada, um arco e flecha. Em último caso, se eu estava desarmado, eu sei matar com as mãos. Entende? Então, hoje em dia, principalmente, a gente está aqui para preservar a tradição e passar essa tradição para frente. Por isso que é o Chuan, né? O Chuan é a transmissão, é uma coisa vertical. Né? Você precisa do antepassado. Na nossa escola, eu acho que o senhor já viu escrito isso aí. Eles falam Qingzhou, Qingxi, Qingdou Yi. Isso é bem famoso. Né? Respeitar o Zhou, os ancestrais, Qingxi, respeitar os mestres, Qingdou Yi, respeitar o caminho da integridade. Aí, por último, Qingdou, Qingxi, Qingdou Yi. Hok Yam, esse aí é confucionista. Yam de bondade, de amor filial, né? Hok Yam, Hok Yi, aprender a integridade. Hok Liang, aprender o trabalho duro. Isso já é uma frase meio confucionista. Então, essa essência tem que ser passada para as novas tradições, porque se qualquer um mata qualquer um, e hoje há efeitos legais de você agredir alguém, qual é o propósito de ser um campeão de alguma coisa? Pelo esporte. Tá bom, pelo esporte. Eu tenho um aluno que é oftalmologista. Ele recebe gente com retina descolada direto. Eu já tive aluno que perdeu a visão com soco. Soco bobo, não foi nada forte. Então a gente tem que entender para onde aponta. Meu mestre sempre falava Chekchi, que é o segundo, né? Patlap Manchi, desculpa, é o terceiro. A gente não pode intelectualizar demais e perder o foco. Porém, né? Kao Goi Pichen é o ensinamento externo que causa mudança. Chuan é o Chuan da transmissão. Eu fiz o paralelo, lembrei do livro do senhor. Lendo o livro do senhor, eu lembrei desses ensinamentos. Kao Goi Pichen, então é a segunda parte. Ok, eu preciso do mapa para construir o barco, mas eu preciso do professor. Então, o Kao Goi Pichen é a transmissão fora da escola ou por fora da parte literária. Vamos colocar o barco na água? Vem cá, vou te ensinar como é que rema. E tem coisas que não dá para transmitir com palavras. É só o Chuan, é só o Sanfat diretamente, né? E o Kao Goi Pichen, por isso que chama causa a mudança, né? O terceiro é Chekchi. Meu mestre sempre falava Chekchi. Ele usava esse Chekchi como se fosse o Fatou. Chekchi é o dedo que aponta. Chekchi reto, ereto. Chekchi Yamsan, que aponta para o coração humano, o seu coração, né? Então, isso significa que depois que você aprende o mapa, depois que você constrói o barco, o seu mestre te ensina, ele te pergunta o que você está sentindo. Como você experiencia esse caminho? E o último seria o Lei, analogia com o Sao Paulo Lei, no caso, né? E com o Chuan, com a transmissão. O último seria Qin, ver, Sin, Sin, Fat. Qin, Sin é a natureza essencial. Sin, Fat é se tornar Buda. Inclusive a nossa linhagem chama Fat Chon, palma de Buda. Meu mestre falava que era por causa que a Avalokitesvara tem várias mãos, ajuda todo mundo, então vai sentir, louco, tem que espalhar a bondade. Entende? Então, esses 4 ensinamentos apontam para o significado das coisas. Assim como a gente nasce com o coração puro, Punsan, a lousa vazia. Porém, existe uma natureza essencial que é boa.
Eu costumo falar, pega uma criança de 3, 4 anos que já está entendendo alguma coisa e fala, vem cá, ó o porquinho que bonitinho. Viu que bonitinho? Pega uma faca e mata o porco na frente dela. Ela nunca mais vai comer carne. Porque ela sabe que aquilo é sofrimento, é errado, é ruim. Só que ao longo da vida, o ego vai poluindo, né? O watch, né? O ego, literalmente. Ele vai poluindo e se normaliza comportamentos que parecem bons, mas não são. Eu estou usando essa analogia para falar, por exemplo, de um campeonato, de gostar de machucar o outro. É diferente eu treinar com meu amigo, com meu aluno, com meu filho. Isso é muito bacana. Mas não precisa ter intenção de machucar. Aí que está a diferença, o ego, né? O senhor entendeu a analogia que eu fiz sobre Sao Paulo e budismo? Sim, agora o entendimento de Sao Paulo, né, advém da ideia, por exemplo, de você citou, deixa eu ver se eu entendi bem, para você me confirmar. Quando você falou de Sao, você falou de livro-texto, não é? Mais ou menos essa ideia. Sim, eu quis dizer que às vezes o excesso de intelectualização prende o praticante em só teorizar. Sim. O Sao aqui, ele tem a ver com qualquer afirmação que você faça. Então, que pode ser, inclusive, no contexto que você colocou. Mas, por exemplo, quando você transmite alguma coisa para os seus alunos através de uma estrutura, né? Quer dizer, ou fazendo alinhamento para socar, eu não sei, cada um faz alguma coisa diferente. Isso tudo está dentro de uma estrutura, está dentro de uma formalização. Então, como você disse, agora, a partir do momento que você tem essa formalização, o que é importante? É importante você romper com ela. Ou seja, questionar, analisar. Então, que tem, aliás, a palavra análise, ela tem a ver com porque quer dizer romper, né? Sim. E lise quer dizer quebra também, né? Então, quando você faz uma análise, você está quebrando aquilo para você poder avaliar as partes. É que o pó é a pedra ali, a casca, exato, né? Exatamente. Então, esse pó é justamente um questionamento sobre o sal. É a ideia de você romper com esse sal. E o lei é a ideia de você se desprender, inclusive, desse rompimento. Por quê? Porque aí você fecha um ciclo. Só que acontece, eu acho que isso não é a grande inovação do Patriarca Mulher, como você citou. A ideia aqui, a grande inovação, é você identificar isso dentro do sistema. Né? Dentro do sistema Wing Chun. Tanto que eu trouxe aqui outros convidados, Sifu Peterson, que nem o sensei Roberto Santana, que inclusive ele tem um dojo muito bonito lá em Ribeirão Preto, e lá está escrito Shuhari, que seria o equivalente a Sao Paulo, né? E então nós discutimos muito sobre isso, mas a grande inovação é você identificar dentro do sistema Wing Chun, dentro daquela estrutura hexagramática que você associou ao, né, Ikin, né, o que as pessoas chamam de I Ching, né, o I Ching, né, o pessoal chama aqui no Brasil, você encontrar uma correlação. Aliás, só para citar, né, você citou a questão da correlação do Ikin com o sistema Wing Chun. Essa relação ela é muito bem descrita pelo professor Jean Lévy, que é um sinólogo francês, que defende a ideia de que, principalmente, os manuais militares chineses eram inspirados no I Ching. Tá? Então, ele apresenta essa ideia, né, numa introdução que ele fez para o livro Sun Tzu, né, O Arte da Guerra, que foi publicado por um aluno dele chamado Albert Galvani, não sei se você já ouviu falar. É um sinólogo de origem espanhola, catalã, mas ele é derivado da escola francesa. Então ele faz essa observação, é um autor muito interessante, porque me interessa muito essa questão estratégica do Wing Chun. Assim como você busca muito, né, as origens dentro do próprio budismo, né, do budismo Chan,
E o meu foco de interesse é sempre dentro da estratégia. Por quê? Para que a gente possa trazer isso para o dia a dia, sim, dentro daquela ideia de vida Kung Fu, né? Então, por isso que essa ideia da estrutura hexagramática, ela é muito associada ao Sao Paulo, né? Você que tem um bom conhecimento do cantonês, você vê o livro do meu mestre, o Wing Chun Trilogy, a trilogia do Wing Chun. Como é que seria isso em cantonês, né? Sampoku. Exatamente, Sampoku, né? Isso seria, porque a trilogia é Sampoku, né? Só que não é a visão que ele dá para o livro. Em chinês ele chamou de Wing Chun Samcheon. Tá? Eu li, eu não conheci o Santian, só conheci o Sampoku. Exato, porque esse é o jeito convencional de você falar. Ele quis fazer uma inovação. Por quê? Porque quando você fala de Sampoku, você tem uma trilogia e fecha nessa trilogia. Sim. O sistema Wing Chun dá origem a uma segunda trilogia, a exemplo da estrutura hexagramática. Né? Onde você tem não só o Siunim Tao Cham Kyu Biu Ji, mas tem também o Mui Fa Jong, Luk Tim Pung Quan e Pacham Tou. Então, se você usar Sampoku, você fechava a trilogia e o sistema, sim, naquela trilogia. Só que, a exemplo da estrutura hexagramática, o primeiro trigrama dá origem ao segundo. Sim. E aqui, então, entra essa ideia do Samcheon, né? Onde você tem, então, a possibilidade do desdobramento, né, da estrutura trilógica. Então, é nesse sentido que você consegue dar uma precisão sobre, inclusive, os conteúdos de cada domínio do sistema. Porque as pessoas elas estão muito preocupadas com a questão do combate e tudo mais, que é relevante, porque, afinal de contas, é uma arte marcial. Mas o que é interessante é observar o processo além desse processo de luta. Porque, como você falou, existe toda uma evolução, né, nesse sentido, e falar do que funciona, do que não funciona, vai depender muito de quem é o adversário, não é mesmo? Meu mestre costumava falar, Wing Chun Hai, Han Chuge. Fat Fat. O Wing Chun é o Fat em movimento. Ele se referia como Fat como Dharma, nesse caso, tá? Mas também pode ser Fat do Fatou. Né? É uma frase que ele usava. Então é interessante a estrutura do I Ching, como do nada, né? Do Wu Chi se gera um, Liang Yi, que é a duplicidade, né? Yin Yang puro. E o que o pessoal não sabe é que aquele Town and Country não é o Yin Yang. Ali chama Seijiang. Que são 4 divisões, tem 4 coisas ali. Que é o Yin, o Yang, um pouco do Yang no Yin, um pouco de Yin no Yang. Ali tem Seijiang, que é aquelas linhas, que é as 4 primeiras, que é Yang Yang, Yin Yin. Acho que para quem está nos assistindo é muito importante esclarecer. Não, esclarecer. Quando você fala de Town and Country, Town and Country era uma marca de surf que, né, da sua época, na minha não, porque eu sou bem mais jovem que você, né? Mas que as pessoas, talvez os mais jovens não conheçam, né, Silvio Peterson, né? Town and Country, que é o símbolo do Taiki, né? Que é aquele símbolo que parece o que o pessoal chama de peixe, né? Parece um peixe, mas é onde tem os 4 elementos que você está se referindo. Não, é só para fazer o adendo, porque o pessoal muitas vezes, né, não vai identificar o que é Town and Country. Mas Town and Country em inglês é cidade e campo, mas não é nada disso. Era uma marca que utilizava o símbolo do Taiki, como você está falando. Fiz uma referência meio antiga demais, né? Talvez. Eu não sei como é que a molecada chama hoje em dia, não tenho ideia, né? Mas o Taiki ou Tai Chi não é do Tai Chi Chuan, tá? É uma coisa muito mais antiga, do I Ching, do I Ching. Tá? Eu estudei quando eu era bem mais jovem, o I Ching, e depois fui fazer um pouco de Pagua, faço até hoje, né? Um pouquinho treino. É difícil. E é interessante a gente usar isso para estratégia para a vida, mas também para combate. Que nem o Yang Yang, é o começo ali, né? Eu acho que o senhor apontou isso no livro. Então, o Seijiang. Tá? O Yang Yang, que é o máximo do Yang, é aquele adversário com muita energia. O Yin é aquele já mais... E agora? O que vai acontecer? Aí o jovem Yang, né?
Tá cauteloso, mas tem força. O jovem, quer dizer, aí disso vai se dobrar para o trigrama, aí vira o hexagrama. Meu mestre costumava falar, sempre falei isso para meus alunos, ele falava 3 vira 6. Então, Sinital Cham Kyubyuji vira Muyanjong, Luktimpong Pachamto, né? E, inclusive, a forma original, meu mestre contava que a gente fazia no Chamkyu 6 passos, não 3. Aí disse que ao dado pouco espaço em Hong Kong virou 3. Não sei se você já ouviu isso aí também ou não. Não, nunca ouvi falar nisso. Tá, e o Sifutsun comentou isso aí. Eu falei, não fui só eu que eu vi. Bacana, né? E talvez outras linhagens. Inclusive a nossa escola de Kung Fu, o nome correto, o senhor vai reconhecer aqui nas letras. Não sei se dá para pegar aí. Você está usando o do Eterno. Vem, não Yin, que faz alusão ao 21 pré-Junco, né? Na era do Junco. Então, essa parte estratégica para a vida, meu mestre falava que o Sal, né? O Pou e o Lei, o deixar ir, né? Abrir mão. Quer dizer, para eu conseguir a reviravolta, o Ren é outro símbolo importante na cultura chinesa, né? Que o Ren é o símbolo do eterno no chinês, da integração, vamos falar assim. Por isso tem o Ren vem depois. Entende? Então, sobre o confucionismo, a crítica que eu tenho, mas eu entendo por que ele foi formado dessa forma, tá? O confucionismo, ele é uma normativa ali para doutrinar as pessoas, para agirem de acordo com o amor filial, obedecer à autoridade, etc. Mas, aparentemente, se a gente examina a história recente ou antiga da China, dá a impressão que quem está à autoridade continua sendo, quem não está, continua também só obedecendo. Tá? Conversei com um grande amigo meu, o John, e ele falou, eu até falei, vou perguntar pro John porque, né? E ele falou, a crítica que eu tenho é essa. Mas ele fala que o pessoal do taoísmo não gosta mesmo de confucionismo. Por outro lado, é uma necessidade esse critério de ordem numa sociedade que cresceu. Porque como é que você vai pôr ordem? Se for todo mundo muito livre, ligado ao tal, ou ligado à vacuidade, fica complicado também. Entende? Então, eu acho que... Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, e aliás é uma crítica muito comum, né? Agora, as pessoas, muitas vezes... Por isso que a base do livro foi o dístico normativo que todo mundo conhece, que é o Wing Chun Chen Chin Tong Aha Jiang Hong Fong. Porque quando nós falamos aqui do confucionismo, nós estamos falando de um processo civilizatório. Então, o que acontece? As pessoas, é claro, se prendem ao confucionismo, principalmente com relação à ordem social, a costumes, né? A reverenciar os ancestrais. Mas isso tudo são elementos isolados de um grande sistema. E por isso que gosto muito do campo de pesquisa do professor Pei Mini, que eu citei no livro, inclusive, pelo fato dele utilizar não só o confucionismo dentro desse horizonte civilizacional que é o Aha. Quer dizer, o Aha vem antes, inclusive, do confucionismo, né? Sim. Mas o confucionismo, ele alicerça formalmente o que é o Aha. E o que é fundamental aqui é essa associação dos ensinamentos confucianos serem, de fato, sistemas de Kung Fu. Então, isso é uma coisa que é uma inovação que o professor Pei Mini traz. O professor Pei Mini está vivo, ele vive em Allendale, né, em Michigan. Então, todo mundo pode entrar em contato com ele. Né? Ele tem trabalhos extensos sobre aquilo que eu chamo de sentido amplo de Kung Fu, que, aliás, é a base do nosso canal, né? A origem do nosso canal Kung Fu Life surge a partir da ideia de apresentar o sentido amplo de Kung Fu. Então, aí eu falo lá do Kung Fu do Hélio Gracie, aí a pessoa, ou do Kung Fu do Masutaka Soyama, né? A pessoa fala, mas você é muito burro, o Hélio Gracie faz jiu-jitsu, não faz Kung Fu, você não sabe disso, ou o Mazoyama faz karatê, não faz Kung Fu, mas aqui nós estamos falando no sentido amplo.
Sim. Né? Então, e aí me remete à fala do patriarca Muyat quando ele falava, olha o Kung Fu, né, desse japonês, olha o Kung Fu desse coreano. Por quê? Porque o Kung Fu aqui não está entrando no sentido estrito, que seria, obviamente, a luta, a arte marcial. E lembrando uma coisa interessante que, inclusive, aqui estou parafraseando o professor Peimini. Ele fala o seguinte, que Kung Fu não é arte marcial, então não podemos confundir isso só, e arte marcial não é só luta. É muito mais do que isso. Então ele faz, embora ele não seja um praticante de arte marcial, mas ele tem um bom conhecimento, a exemplo também do professor Julian, que eu cito no livro, professor François Julian, que, embora não seja um praticante de arte marcial, mas ele discorre muito bem sobre Kung Fu, discorre muito bem sobre vários elementos da cultura chinesa que concorrem para esse tipo de pensamento, né? Então, é nesse âmbito que está o meu foco de pesquisa com relação ao Kung Fu. Por quê? Porque esses autores, eles ressonavam com os ensinamentos que o patriarca Muyat transmitiu para nós. Porque o meu interesse sempre foi esse, foi interesse dentro da minha linhagem. Você sabe muito bem que o Wing Chun é amplo, que nem você apresentou aqui o Wing Chun como a primavera eterna, né? Eterna primavera, que você falou, isso é pré-junco. Isso é uma versão, né? E é uma versão que tem sua solidez. Mas isso não quer dizer que seja assim. Entendeu? Há controvérsia. Tem gente que fala que mesmo antes do Junco Vermelho se utilizava, né, já o Wing Chun. Né? Então, quer dizer que é o Wing Chun com a boquinha, com canção, né? Como canção. Né? Então, esse tipo de discussão existe em diferentes linhagens. Por isso que é muito rico trazê-lo aqui para a gente poder discutir isso, porque senão alguém vai... É claro, a pessoa ela vai tomar alguma coisa como verdade. O que é importante é isso. Como que uma linhagem ele apresenta a sua, vamos dizer assim, a sua versão? E qual é a coerência disso? Então, isso que sempre me interessou. Quer dizer, a partir dos ensinamentos que vieram diretamente, desde a fundadora, chegando até o patriarca Ip Man, que é a 8ª geração, passando pelo meu Sifu Muyat e chegando a mim, como que a gente sustenta essa versão, essa narrativa. Sim. Né? Porque assim como a minha versão é narrativa, a sua também é. Sempre nós temos... Quer dizer, qual que é a verdade? A verdade depende da interpretação que cada um dá. E essa interpretação depende dos dados que cada um tem. Claro, cada um tem. E o que é importante? Que os dados que você tenha fortaleçam a narrativa da sua linhagem. Porque aí você vai poder justificar para os seus alunos aquilo que você está fazendo. Sim. Né? E é isso que é importante, que a solidez que isso tem, a consistência que isso tem. Né? Então, eu acho que é o seu papel, é o meu papel. É trazer consistência para o ensinamento tradicional, para aquilo não virar uma mera crença, ou um mero mito, e assim por diante. Né? E, com isso, trazer algo que a geração seguinte possa ter nas mãos e dar continuidade. Por isso que eu falo muito da importância da continuidade, né? Ou da transmissão capacitadora, né? Que não é simplesmente transmitir. Né? O Chin não é só transmitir. Eu tenho que transmitir, mas para capacitar aquele que está recebendo o conhecimento a transmitir também. Então, esse é um ponto importante. Não é só... Porque se você transmite para alguém e esse alguém é incapaz de transmitir, você não está transmitindo. Sim. Ou seja, você não está realizando uma transmissão capacitadora. Desde que a gente trocou de escola, o Sirrin Quirino, eu tenho me dedicado com desligamento alguns membros ali também, umas maçãs podres, eu tenho me dedicado a passar o Jinton pessoal, que é o Jekti, que eu expliquei, né? O que significa? Tá bom, obrigado. E
eu acho que para onde aponta o sistema é muito significativo. É mais do que se funciona ou não. Porque, como o senhor falou, o que é o Jin-Tong, né? O que é a essência? Não é necessariamente se vai funcionar ou não. Né? Funcionar é muito relativo. E o que é adaptar? Também é relativo. Entende? Se no passado eu não tinha um oponente que abaixava e vir me segurar, não é problema. Eu estou seguindo Chong-Sen do Yin, ele abaixou, eu estou batendo na nuca. Não é problema. Marcialmente falando, né? Quando eu fui, há pouco tempo, há 2, 3 anos, né? Eu fui para a Europa, fui treinar com um mestre de Choga. Tá? Minha linhagem tem ligação com o Choga. Com Chuga, na verdade, e Choklan. Eu fui visitar meu mestre e falei, Sifu, posso ir? Ele ficou super feliz. Fiz até uns movimentos. E ele falava, essa é a essência, né? Então, por exemplo, o senhor cita no livro, Patiu Yek, Yao San Rei, Yao Sun, Yao Hao, né? Que é o esperar, né? Não pular, economizar energia, que é uma máxima do Wing Chun, suavidade e ação no momento certo, né? O senhor conhece o Quen Kui, Tim Patong, Wapatong, Tim Tong, Watong, Sien. O oponente não se mexe, eu não mexo, o oponente se mexe, eu mexo primeiro. Isso, dentro do Mantis do Sul, da linhagem que eu sigo, do que eu fundo, o grão-mestre Wong Siwa, estamos cercados de Wong. Eu tenho 2 laços de família de Kung Fu com Wong agora. Né? Wong Siwa é parecido. O louva-a-Deus, ele espera. Eu tive há pouco tempo um pet louva-a-Deus. Ficou comigo 2, 3 meses. E é muito interessante ver eles caçando. Porque a mosquinha vem, ele não vai na mosca. Se a mosca pousa um pouco longe, ele vai muito devagarinho. E se a mosca cruzar na frente dele em qualquer ângulo, tá! É uma coisa... Mesmo com câmera lenta, você não vê direito. Filhote de louva-a-Deus. Então é interessante esse animismo das civilizações chinesas que observavam a natureza, porque era necessário. Se você perder uma plantação por plantar na época errada, você morre de fome. Não tinha mercadinho antigamente. Ou você sabia tirar água do poço, fazer fogo e plantar na época certa, você morria. Né? Literalmente. Então é interessante como a cultura chinesa ela é prática. O chinês ele é muito prático. Quando a penicilina entrou na China, imediatamente os formados em medicina chinesa, eles adoraram. Pô, funciona daqui? O chinês não liga de integrar, mas ele mantém o critério. O fatou continua integral. Isso é que é bacana a civilização chinesa. O senhor sabia que Dom Pedro alguma coisa trouxe chineses para o Brasil antes de japoneses? Sim, Dom Pedro II, né? Para construir castelo alto, Sim. casa alta, porque caía. Adivinha o que eles usavam? I Ching. Usavam a matemática do I Ching, que é o código binário, matemática de construção. Então é legal, a civilização chinesa, ela une os 8 hexagramas, né, os 8 máximas, trigramas do I Ching, com 5 elementos, e não é misticismo, é literalmente matemática, é o Ahá. O Ahá é esse sentido da civilização chinesa na sua continuidade, né? Isso é muito bacana, fascinante. Você citou aqui 2 questões que eu cito no livro, que é a questão, primeiro, da funcionalidade, o que funciona. Né? Se funciona, tá bom. E nem sempre. Tá? Então, se você observar a questão do critério, ele é uma ideia que vai além do pragmatismo. Ou seja, muitas vezes aquilo que funcionou numa situação específica, ele é o motivo do fracasso seguinte. E é o que eu chamo no livro de êxito destrutivo. Então você fala, não, funcionou, então tá bom. Não, não tá bom. Muitas vezes aquilo é que vai ocasionar o desastre futuro. Funcionou por excesso, né? Funcionou porque, claro, aquele dia você tinha mais força, mas depois não vai funcionar. E outra coisa interessante é a questão da adaptação. Porque, é claro, né, você vê a ideia da água, é uma ideia de adaptabilidade. No entanto, o que é adaptação? Adaptação, né, não é questão de ser relativa. A adaptação é a mudança com critério. Porque se você faz uma mudança sem critério, você tem um mero improviso, você faz qualquer coisa. O que é útil para nós, dentro inclusive do que você falou, é a adaptação ou seja, a mudança com critério. Porque sem o critério não adianta nada.
pessoal por não isso que a entende gente fala... por isso significa que critério. e eu acho que isso é uma discussão muito importante, porque critério, a pessoa fala, não, eu sei, é fazer isso, não é isso, porque o critério é uma análise onde você tem que ver o que está imperando naquele momento. Por isso que ele começa com uma análise refinada da situação, para você ver quais são os critérios que são válidos naquele momento. E para nós que somos praticantes de Wing Chun, isso fica muito evidente, porque cada domínio do sistema ele vai respeitar a sua natureza, que está fundamentada nos critérios em decorrência desse complexo de regimes, Southpaw Lei, dentro de cada domínio. Por exemplo, o Siu Nim Tao seria... Dentro do sistema como um todo, eu tenho o Sao na primeira trilogia e o Po na segunda trilogia, e depois eu tenho o Lei, que vai transcender essa trilogia, quer dizer, é uma transexologia, né? Quer dizer, eu estou aqui fora já, e é onde todo mundo fala, não, o Bruce Lee, quando ele fala do Jeet Kune Do, ele está dando um nome para essa transexologia. Quer dizer, vai além do sistema. Essa era a proposta. Eu acho que o Bruce Lee, ele morreu muito jovem, ele não terminou os sistemas. A minha crítica ao Bruce Lee é um pouco dura. Eu acho que ele não respeitou tradições. Por outro lado, foi necessário ele se impor. Numa época pós-apartheid dos Estados Unidos, ele queria vencer no cinema, tá? Mas ele não entendia ele não finalizou o sistema. Então talvez ele não entendia. Esse é uma questão bem interessante, né, que eu acho que vale até um outro livro, né? Aliás, um livro que nós estávamos desenhando na editora era para falar sobre chamava Muay e Bruce Lee, os reis do Kung Fu. Esse era o título do livro, para fazer essa comparação entre, né, uma pessoa que nem Muay, que teve toda uma formalização de aprendizado e alcançou um resultado, e Bruce Lee, que não necessariamente teve essa formalização, mas também alcançou um determinado resultado. O que eu quero dizer aqui, Sifu Peterson, é que, independente do fato, né, porque o momento que o Bruce Lee aprendeu o Wing Chun era um momento, muitas vezes, de grande informalidade. Sim. Tá? Então, você vê que o Bruce Lee ele teve um aprendizado que começa com o patriarca Ip Man e depois ele avança com os Sirins, né? Os irmãos mais... o William Cheung, o Wong Chun Leung e tantos outros aí. Não foram só esses dois, né? James Lee. Então, você não sabe se ele aprendeu formalmente ou informalmente. Mas eu acho que isso não é relevante. O que é relevante é o fato dele poder visualizar a transcendência do sistema. Independente dele ter praticado ou não e ter exercido ou não. Porque isso também é outro questionamento. Será que o Jeet Kune Do, né, ele efetivamente exerceu essa transcendência do Wing Chun? Ele estava tentando desenhar, né? E aí eu acho que a sua fala é muito importante. Que ele ainda era jovem. Quer dizer, será que hoje... hoje o Bruce Lee teria 88 anos. Seria diferente. Né? 88 anos não, é 86, é isso? Ele é de 40. De 40, né? É 40. Então ele teria 86 anos, tá? 88 é meu mestre é 2 anos mais velho que ele. E o que aconteceria? Será que ele teria essa mesma ideia? Não. Né? Não sei. A gente não sabe porque ele infelizmente faleceu. Mas o ponto importante aqui é a visualização dele reconhecer que um sistema ele tem sua limitação, porque ele tem a estruturação. E aí que entra, inclusive, coloquei no livro, uma fala muito importante do patriarca Muay. Né? Kung Fu sem sistema não é Kung Fu, e Kung Fu que depende de um sistema não é bom Kung Fu. E eu perguntei para o meu mestre, de onde que surgiu esse axioma que ele desenvolveu, né? E ele falou, essa era uma resposta ao meu irmão Bruce Lee. Por isso que eu fiz essa relação com o Jeet Kune Do. Por quê? Não porque ele discordava. Ele achava que era importante pontuar
que isso já estava previsto no Wing Chun. Tá. Eu lembro que o senhor citou no livro Sinitao Cham Kyubi Luk Chim Pong Kwan, Mujong Luk Chim Pong Kwan, Pa Cham To, Lok Yip. Esse Lok Yip foi muito interessante, porque Yip do Ip Man significa folha. Né? Lok Yi é a folha que cai. Isso é uma analogia muito budista. O budista ele fala: a folha caiu da árvore, não é mais a folha, não é mais a árvore, mas ela morreu. Não morreu. É uma. Mas será que a minha crítica sobre o Jeet Kune Do eu acho muito perigoso, porque ele não, o Chuen dele é bagunçado. Ele não tem o Tintou Tinsi. Ele só pega e agrega, e isso não desenvolve como uma. Eles falam que, uma crítica ao senhor das pessoas, tá? Não, o Léo Amura faz uma seita. Não, o que o Léo Amura faz não funciona, marcialmente funciona. O pessoal fala, o Léo Amura cobra caro. Tinha conversado isso, né? Relativo. Antes, eu até tinha um pouco dessa visão. Eu até compartilhava. O tempo vai passando, 10 anos, 20 anos, vai praticando, você começa a experienciar o que o Léo Amura experienciou, numa escala menor, obviamente, de alunos virando as costas, alunos usando o nome, tanto que vira e mexe, eu escrevo para os seus alunos e falo, fulano está usando o nome da manhã, ciclano. Isso me machuca ver, como também um tradicionalista. Estou fazendo em paralelo ao próprio antitradicionalismo do Bruce Lee. Ok? E a experiência de dar valor, né? Antigamente, na Indonésia, chama Buatangan. Quando você não era filho do mestre, você dava um dote, não tinha mensalidade. Não existia mensalidade. Também não existia placa de formação. Falava Kung Fu Chanka, o Kung Fu se atesta, Sao Seung-kin, os braços, Seung-kin não faz muito sentido, sobre a visão. O braço mostra seu Kung Fu. Sabe em filme de Kung Fu que a gente vê? Uma pessoa vai enfrentar o outro, faz... Aí o outro faz... Daí, aquilo era um atestado, eu sou dessa escola. Só quem era da escola fazia aquilo. Não dava você aprender vendo uma vez. Entende? Então, essa reverência ao Chou, aos ancestrais, eu acho importante. E só quem vivenciou, só para fechar aqui o ponto da crítica ao senhor, do dote, etc., sabe o valor que tem. E se as pessoas são Feng Fei Gay, que é o aviãozinho de papel, que eu citei para o senhor, que não tem palavra, o que toca nelas hoje em dia? É só o dinheiro. Isso é só uma barreira que eu quero ver. E se o cara tem dinheiro, você bota uma outra barreira que ele não consegue pagar, não consegue, entre aspas. Você vai transcender isso para você receber uma coisa? Quanto valor você dá a esse sistema? Porque antigamente era a diferença de vida ou morte. Hoje você pode aplicar isso como metáfora para a vida. O poder da metáfora, né? O Peterson fica filosofando. Não é filosofia. É o fato que eu falei do Jilsek, é o Noi Rei, né? E o fato que é o Tou Fato. É a metáfora da vida. Então, desculpa. Não, e eu até agradeço, né, essa sua colocação, porque me dá a oportunidade, inclusive, de explicar muitas questões que, inclusive, você já colocou. Deixa eu fazer uma pergunta só. Você está com quantos anos hoje? 50. Você Esse tá ano, com 51. 50 anos. Imagine você quando você tinha 32 anos, que era a idade do Bruce Lee. Muito diferente, né? Eu também. Então, hoje, né, vamos por partes só para a gente colocar. Sim. Você colocou primeiro essa questão do Bruce Lee antitradicionalista, né? Talvez hoje o Bruce Lee tivesse uma visão mais amadurecida do que seria a tradição. Mesmo porque, no seu período, que era aquele período da década de 70, 60, realmente, não sei se você teve a oportunidade de ver como é que as pessoas praticavam arte marcial, era uma coisa muito robótica, né? Sim, então, ele criticava o karatê. Aquilo é uma crítica que ele faz. E, veja, não é uma crítica ao karatê especificamente, ou ao judô, ou alguma arte marcial, mas é a maneira como as pessoas estavam conduzindo aquele processo. Então, hoje eu vejo que a gente tem que dar a devida... Eu não sou fã do Bruce Lee no sentido que as pessoas são. Eu tenho um respeito muito grande, porque a minha experiência dentro do Wing Chun permitiu ver um Bruce Lee que não é o das revistas, não é o do cinema, não é o dos filmes, né? É um Bruce Lee enquanto praticante de arte marcial. E a gente vê isso, quer dizer, muita coisa
Quer dizer, rotular Bruce Lee de antitradicionalista, ou como ele fala, né? Não clássico. Tá. Né? Temos que ver esse clássico dentro do contexto da década de 70. Tem a ver com o contexto. Né? Dentro do contexto. E como você falou, esse processo do Jeet Kune Do é um processo que estava inacabado. Né? Não só pelo fato da idade jovem do Bruce Lee, mas também pelo fato dele estar muito ocupado com o cinema, por exemplo. Tá. Quer dizer, você vê que, se você vê aquele Primary Aim que ele escreve, ele fala, depois de um tempo eu vou me aposentar do cinema e vou, né, viver uma vida né, onde ele deveria se dedicar a todo essa paixão que ele tinha, que eram as artes marciais. Então, só que isso não aconteceu. Então, a gente não sabe o que é. Então, por isso que eu prefiro sempre evitar de fazer certas críticas, porque a gente não sabe o que aconteceu. E é uma pena, porque senão a gente pega uma pessoa que morreu aos 32 anos e rotula como se fosse um caminho final dessa pessoa. Né? A gente não sabe o que poderia estar acontecendo, mas o que ele fez até então, mesmo usando essa tese, que eu acho que é muito factível, que você falou, com relação ao Bruce Lee não ter tido acesso ao sistema Wing Chun pleno. Inteiro não. Né? Então, o que acontece? Mas a construção que ele fez de visão de arte marcial é muito interessante. Sim. Né? É muito interessante e vale a pena os seus descendentes, que são hoje as gerações de Jeet Kune Do que vieram, continuar esse trabalho refinando o Chin, que você está falando, né? Tem que refinar a transmissão. E que o Bruce Lee fez o Pintin primeiro. Ele está no processo inicial. Agora precisa evoluir isso. Né? E a gente está aguardando isso, porque isso está em processo, né? Está em progresso ainda. De Jeet Kune Do é uma arte jovem, né? Que tem aí, sei lá, poucas décadas, né? Então, quer dizer, isso dentro do Kung Fu é nenê ainda, né? Então precisa amadurecer, mas com muito potencial. Né? Tanto que você vê que antecipa uma série de visões de integração, que tanto que as pessoas falam que o Bruce Lee é o pai ou avô do MMA, né? Que é uma visão interessante e integrativa, que de fato ocorreu já com todas as artes marciais. Sim. Todos os sistemas, inclusive o Wing Chun, tem integrado as diferentes... Né? É que muitas vezes a rotulação faz parecer... o Wing Chun é distância curta, por exemplo. Né? Judô é derrubar, karatê é soco. E hoje está se quebrando tudo isso. Está todo mundo vendo que o karatê tem, né, imobilizações, tem chaves, tem quedas. Né? O judô tem soco, tem chute. Né? E assim vai sucessivamente. Porque as pessoas se limitam sempre ao aspecto competitivo dessas artes. E não veem essas artes como artes marciais, né? Ou um sistema de arte marcial. E no caso nosso do Wing Chun, além da arte marcial, um sistema de Kung Fu. E é nesse sentido que é muito interessante a gente observar essas críticas que você tem ouvido, eu tenho ouvido, e o que é interessante no sentido tradicional, como você está falando. Eu vou dar o exemplo do patriarca Ip Man, né? Porque isso, inclusive, foi retratado em filme e vale a pena a gente discutir. Quando alguém, o patriarca Ip Man, começava a transmitir o Wing Chun sem autorização dele, o que ele fazia? Fazia nada. Ele simplesmente não fazia nada. Por quê? Porque a pior questão que pode acontecer com alguém, né, que você estava citando uma pessoa ou várias pessoas, ou algumas pessoas que, né, vamos dizer assim, saíram dentro virou as costas, mas está usando o sistema. Ou viraram as costas, etc., é justamente a privação do conhecimento dessa continuidade. Né? Porque o Chun é vertical. Exato. Quando você corta... Exato. E é isso que é interessante, que é muito diferente da ideia do... Né, que nós estávamos falando
da ideia das folhas que caem. Ok. Tá? Então, por quê? Porque o provérbio completo é as folhas caem e voltam para a raiz. Rapaz. Não é verdade? Então não é uma flor que cai lá longe, uma folha que cai lá longe, né? Então é logo Ipkaikan, né? Quer dizer, você vai trazer isso, quer dizer, essa separação é necessária para que você volte à raiz. Que não é o caso, obviamente, dessa situação que nós estamos comentando. Mas o que então é a atitude que o patriarca Imã tomava? Ele simplesmente não fazia nada. Ele esperava. Porque muitas vezes essas pessoas vão tomar conhecimento e vão retomar. Elas vão amadurecer. Então, assim como você falou, no começo eu também criticava o Léo Imamura. Sim. Hoje eu estou vendo outras realidades, né? Sim. Que é o caso, por exemplo, é muito curioso, porque as pessoas falam, né? O Léo Imamura cobra caro. Mas então por que a minha família, a minha linha é a que tem mais praticantes no Brasil? Você pode ver, não tem nenhuma linha que tem tantos praticantes como eu tenho. Será que é porque eu cobro caro ou porque há uma qualidade e essa qualidade demanda um valor? Sim. Né? Porque a gente vê por aí, você que é profissional sabe disso, Sifo Peterson, os valores que muitas vezes as pessoas elas praticam para uma mensalidade da prática do Kung Fu são valores insustentáveis para que você possa manter uma excelência. Por que é manter uma excelência? É manter um estudo, é você poder viajar para conhecer mestres que possam te ajudar. Então, tudo isso é algo que tem que ser honrado. Verdade. Né? E, lamentavelmente, também nós temos pessoas que abusam dessa condição e retiram por exemplo, pedem... Eu conheci um caso muito curioso, porque essa pessoa recolhia dinheiro dos alunos para ir para o Japão para praticar a sua arte, e um dia um aluno dele pegou ele na Disney, em vez de ir para o Japão. Né? Então, são pessoas que traíram a confiança dos discípulos. Né? Então, isso é uma coisa importante. Agora, essa ideia de funcionar ou não funcionar para a luta, ou né, que não luta, isso é muito importante. Eu digo o seguinte, a pessoa fala, o Léo Imamura não luta, ou seja, eu não sou lutador, e não sou mesmo. Assim como você também não é. E um monte de gente não é. Tá? E pensa que é. Você já tem a maturidade para entender que você não é um lutador e nem quer ser um lutador. Né? Isso é muito interessante. Em caso de vida ou morte. Vida ou morte. E aí outra coisa. Todo mundo anda com uma faca. E aí não é luta, né? Sim. Aí você vai matar ou você vai morrer. Exatamente. São situações diferentes, potências diferentes para casos diferentes. Agora, o que acontece? Claro que tem muita gente que está na trajetória do processo e que ainda tem certas fantasias. E a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar e esperar, né? A pessoa amadurecer para ela poder dizer, não, realmente eu quero ir para um outro caminho. Porque é muito interessante. A gente vê muitas vezes, então, que nem você está com 50 anos e pratica desde quando? Já faz quantos anos que você está praticando? Desde os 10 anos de idade. Então, são 40 anos. É, muito tempo. 40 anos praticando. Imagine você, que eu acho que acredito que, assim como eu, começou a prática da arte marcial motivado por uma questão de luta. Via filme. E depois de 40 anos, continua com essa mesma motivação. É alguma coisa estranha, né? Não pode. Por quê? Porque é uma infantilidade que se mantém. Exatamente. E outra coisa, eu quero deixar bem claro, eu não estou falando que a luta não é importante. Tanto que eu dedico no livro um capítulo falando sobre a importância da pressão para poder validar a medida. Porque uma coisa é eu ter o critério e é teórico, mas na hora da pressão eu não consigo validar esse critério através da medida. É muito bacana que o senhor cita no livro, que o senhor fala bem claro, a regra da guerra, né, a regra do combate é o obstáculo, é natural. E o fator é testado pela pressão. Exato. Por outro lado, o senhor fala, a pessoa tem que saber continuar aprendendo, né? Está aberto, não tem problema você errar. Por isso que é uma simulação, microcosmo, né? Você está treinando com seus amigos e não tem problema. Eu sempre falo para os alunos, um aluno ou outro, você vai treinar e ele não deixa você tocar nele sem critério nenhum. Fala, não, relaxa, olha, machuca, não, tá tudo bem, estamos treinando.
É assim como eu deixo meus alunos tocarem em mim, muitas vezes eles conseguem tocar em mim, não, ninguém é imbatível. Né? Os alunos vão aprendendo e vão ficando bons. É natural. E é muito importante a arte marcial, o pessoal entender que o valor não é o dinheiro é um sinal. O senhor conhece o adágio Mougatsibao. Né? É um tesouro qual não se pode nomear um valor. E sobre o Chuan, fazendo outro adeno, Tsibao Zanzung. O senhor conhece esse adágio? Qual que é? Tsibao Zanzung. O que quer dizer? Tsibao é a transmissão autêntica. É que meu mestre fala, o dialeto dele é um pouco puxado para o jacanês. Tsibao Zanzung é o meio de transmissão autêntico. Porém, a tradução desse aí, meu mestre me explicou uma coisa muito bacana. Na minha escola tem os níveis do 21, do Choga, e 2 placas. Mouka Tsibao, Tsibao Zanzung. Coloquei lá, tesouro, não tem preço, né? E Tsibao Zanzung, meu mestre explicou assim. Monge andava com aquele, fala em português, borná, tipo de uma, como se diz? Uma bolsinha aqui na frente diferente. Que o monge podia ter 2 vestes e um pote de medincância, talvez um cajado, dependendo da tradução. Então, meu mestre falava, tsi, pó. Pó é o pote, tsi é o bolso. O pote no bolso. Tsantsung, transmissão autêntica, né? Então, o que ele isso queria em dizer... cantonês é Ipu Chanchen. Tá. Meu mestre fala, outro tsi, pó. Tsantsung. Meu senhor já... Sim. Então ele explicou, por isso o mestre passa do coração para o discípulo, que é o segundo Koi Pichen, é passado pelo coração, né? Depois não é palavra, é a vida Kung Fu, não tem. E o mestre também está amadurecendo. O mestre de 30 anos, 40 anos é uma coisa, 50, 60 é outra. Sem dúvida. Entende? E é por isso que o Sanfat, a vida Kung Fu é tão importante. E a vida Kung Fu não é só aula de Kung Fu, é todo o resto, né? Como que a pessoa, então, não entendeu o Moukatsipao, que é um tesouro que não tem preço? Como a pessoa tem coragem de virar as costas? Estou falando tudo isso para falar do Bruce Lee, dos alunos que viraram as costas. Né? Eu tenho certeza que o senhor teve alguns alunos que saíram e voltaram com amadurecimento. Entende? Porque eles perceberam, pô, o cara tinha conhecimento, ele tinha a essência, né, que é o Fatou, ele tinha o Chuan. Né, o Waha é perfeita, a explicação do capítulo do Waha é fantástica. De todo, né, o adágio, o Wing Chun Chen, Tintou, Waha, Zhang Hongfeng. Zhang Hongfeng é algo como o vento forte, né? O Waha, ele pode ser, é o nome da dinastia Ha, mas diz que é anterior, né, o nome da cultura chinesa. É difícil traduzir isso para o público leigo. O Waha é a essência da civilização chinesa. Uma forma de... Eu acho que seria uma boa tradução. Quer dizer, como é que eu pensei? É aquilo que eu coloco como horizonte civilizacional. É aquilo que seria o ideal civilizacional, né? Inspirado da dinastia Xia, né? Que seria a dinastia Ha, né? No caso do cantonês. Né? Então, por isso que fala de Waha. Né? E Hongfeng é uma coisa interessante. Literalmente é isso mesmo que você falou. É o vento masculino, vamos dizer assim, porque Hong é masculino, né? Mas o Hongfeng é a autoridade que não é imposta. É a autoridade reconhecida. Eu não me imponho como autoridade. Você reconhece a minha autoridade. Isso é a força do Waha. Tá. Né? Então, quando você tem o Waha, você não precisa impor a sua autoridade. Pelo Titi se expressa como Exato. O Hongfeng, desculpa. Exatamente. Né? Então, esse é o ponto central que vai trazer harmonia para as pessoas. Então, como você mesmo disse, né? Muitas vezes as pessoas, elas, dentro do seu processo de transição, elas não têm consciência ainda de certas questões. Então, o que você faz? Você espera. E isso vale, inclusive, para discípulos. Por quê? Porque a gente fala tanto de ser forte, no Kung Fu, etc., que nem no nosso caso, que somos Sifus. O que é importante ser forte? É ser forte para aguentar todo esse processo que aí no mundo aí fora chama de traição. Né? Porque para nós sabemos que não existe traição. O que existe é uma inconsequência. A pessoa muitas vezes não sabe quanto que ele está prejudicando a ele ou prejudicando aquele que está seguindo essa pessoa por romper uma linhagem, por exemplo. Motivo, às vezes... E por um motivo que é chulo.
Sim. Né? Mas o que você tem que fazer? Você pode ficar magoado, você pode criticar, você pode fazer alguma coisa ou fazer que nem o patriarca Ip Man, né? Ou seja, não fazer nada. Entendi. Ou seja, aguardar. É o Moai. Aguardar a consciência vir. Porque muitas vezes aí a consciência vai vir na pessoa e a pessoa fala, não, eu vou retomar o meu caminho. E se não vir, também não tem problema. Exato, porque a semente só cresce no campo que é fértil, que há entendimento para aquilo. Não é o tipo de... Exato. Eu citei no nosso podcast o trabalho de formiga, né? Exato. Eu acho que o senhor também, apesar de ter uma projeção muito maior, não pensa em alguém ver esse podcast e ter 1 milhão de visualizações. Sim. Isso não faz diferença. Porque o que a gente quer são pessoas que veem o valor do Mocatsipau. Que é, isso aqui é valioso. Olha o que eles estão falando. Me tocou, entendi. Né? Tem a essência, que é o Dinton. Porque o que acontece? Eu ministro palestras em várias partes do mundo. E a média de pessoas que vão às minhas palestras dá uma média de 100 pessoas. Então, o que acontece? Esse é um número que, comparado na internet, muitas vezes, esse nosso podcast vai ter mais ou menos uma média de 1.000 pessoas assistindo. Então, veja bem, olha o lucro. Né? Quer dizer, são 10 vezes mais do que a palestra que eu dou porque eu venho do mundo real e estou no mundo real, não vivo no mundo digital. Sim. O mundo digital, para mim, é uma maneira das pessoas poderem acessar o mundo real do Kung Fu. Sim. Né? Eu não sou influencer, assim como você também não é. Nós somos, né, profissionais de Kung Fu que utilizam o mundo digital para que a gente... Porque o interesse, o que é? Você ter discípulo real. Exatamente. Discípulo que vá até o seu Moukun. Interessado na essência. Que vá praticar, né? E não discípulo que fique, né, dando like para você, né, via online. Não é isso a ideia. Então, para isso, você vê, mesmo que nós tivermos 100 pessoas assistindo, tá ótimo. Né? Ou 200, 300, que não é o caso, nós vamos chegar aí tranquilamente a 1.000 pessoas, mas é interessante a gente observar o quanto que esse número de pessoas que assistiram estão apreciando e entendendo melhor. Então, a gente vai insistindo, a gente vai falar... O professor Julian fala que na cultura chinesa você não tem progressão, você tem o repisar. Você sempre fala a mesma coisa, só que de maneira diferente. Por quê? Porque a pessoa vai entendendo à medida que ela vai amadurecendo. Então, esse é um ponto que eu vejo que, né, nós todos temos que ter muita paciência, como você está falando, como é que é? O trabalho de formiguinha. Né? Então, sempre o nosso trabalho é personalizado. Quer dizer, você falar de humanidade, falar de família Kung Fu, ela é ficção. O que existe é Peterson, é Léo, é Washington, é Flávio, é José, né? É Juan, são pessoas específicas. Sim. Nada mais do que isso. Né? Porque o resto é ficção. Por exemplo, a minha família Kung Fu, né, agora vai fazer 40 anos. O que é? Minha família Kung Fu sempre chamou, desde quando foi fundada até hoje, o mesmo nome, família Moyasan. No entanto, o que tem de diferente? As pessoas que estão movendo essa família ao longo dessas gerações, né? Ou dessas décadas, onde você vê pessoas trabalhando, pessoas diferentes se dedicando ao longo disso para manter essa família, ou para manter a nossa linhagem, para manter o estilo. A qualificação, né? Agora, o que acontece? Elas vão variando. Então, muitas vezes, você tem um grupo, esse grupo sai, entra outro, depois esse grupo retoma, né? E assim vai. E quem não entende isso ainda é porque ainda é muito jovem. Que nem no seu caso, você já tem essa compreensão. Por quê? Porque já é uma pessoa com muita bagagem dentro do Kung Fu. Então, você entende como é que funciona. Agora, quem está nos assistindo pode ter ou pode não ter essa experiência. Então, aqueles que vão lá muitas vezes escrever no comentário, fazer alguma crítica, tem que ser respeitado, porque aquele é o momento dele. Aquele é o momento e o comentário é justamente para a pessoa fazer a sua crítica e
ter aquele momento de poder expressar o que está sentindo naquele aquele exato período de evolução. Depois, é claro, que aquilo vai, né? Porque, como diz os chineses, tudo é processo. Bom, Sifu Peterson, nós estamos aqui com o nosso tempo já se encerrando. Você gostaria de fazer alguma consideração final antes do encerramento? Eu achei o livro fantástico. Ele organizou, inclusive, algumas expressões e a forma de pensar. Muita coisa eu conhecia, claro, muita coisa eu não conhecia, e conseguiu alinhar muita coisa que eu conhecia. Estava vindo com meus alunos e comentei, conseguiu alinhar e organizar partes do pensamento, até de atitudes do meu próprio mestre que eu não entendia, né? Há pouco tempo eu fui treinar lá na Europa, me filiei à família deles, fui pedir permissão ao meu mestre falou, não, vai lá, é que nem tio de Kung Fu. E eu vi que ele ficou muito feliz, porque ele falou, eu te falei que isso aqui era essência e você não escutou. Ele não falou isso, mas tipo, eu entendi que ele falou, finalmente você entendeu. O Kung Fu vai se amadurecendo com o tempo. Então, é um livro bacana porque ele te dá o tic-tic, que é o dedo que aponta, né? Então, tem uma forma linear muito bacana que o senhor descreveu do processo, né? Do fator, etc. Né? Do train, o ahá. Bom, e eu, de minha parte, quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado. Né, para poder ajudar aqueles que estão nos vendo e ouvindo poder entender melhor o livro. É um desafio grande porque a ambição do livro, eu escrevo isso na introdução, era fazer um livro profundo para que todos pudessem ler. Né? E é claro que isso é muito difícil, é uma ambição quase impossível. Tem que se estudar. Mas eu acho que quem puder ler o livro e puder se debruçar nele, vai poder ter uma compreensão daquilo que faz a nossa paixão, que é o Kung Fu e é a prática que a gente exerce ao longo de décadas. Sim. Né? E que vai dar valor para os ancestrais. Inclusive valorizando, entendendo que nada disso é uma seita. E sim um conhecimento que está acessível a todos. Mas que, infelizmente, por falta de acesso, as pessoas têm uma má compreensão. Obrigado. Sifu Peterson. Obrigado você que está nos vendo. E até a próxima oportunidade, onde estaremos em mais um Desafiando Léo Imamura, confronto sobre o livro Wing Chun, a cultura marcial chinesa para vencer batalhas que ninguém vê. Até lá.